Bom, vamos lá. Vídeo de dicas, finalidade das Olimpíadas. Eu andei pesquisando, né? Bom, o que pedem, né, na parte de magnetismo seria aí os fenômenos magnéticos, a lei de Ampère e indução eletromagnética. Eu dificilmente achei, né, nas últimas provas questões sobre parte de magnetismo, mas vamos lá. Como eu não achei muitas questões, né? Não achei questões, vou dar aqui uma retomada bem resumida aí na parte de fenômenos magnéticos, depois lei de Ampère e indução eletromagnética, beleza? Bom, qualquer imã aí que a gente conhece, né, que a gente pega na mão, ele sempre vai possuir dois polos aí, né, sendo o polo norte e polo sul. E os ímãs, né, ele tem a finalidade de atrair componentes ferrosos, né? E essa atração, ela sempre é mais forte aqui nas extremidades dos polos, tanto no polo sul quanto aqui no polo norte. Tranquilo? Bom, essas forças de atração, né? Os ímãs eles exercem essas forças entre si, tanto para atrair e tanto para repelir. Aí aqui nessa nossa imagenzinha aqui, nesse desenho, a gente tem aqui um, uma setinha de, vamos supor aqui que é de uma bússola, né? E quando eu pego aqui um ímã e encosto nessa bússola, ela vai repelir a parte o polo norte da bússola, né? E vai atrair aqui o polo norte. O polo vai recomeçando, vai repelir o polo norte e vai atrair o polo sul da bússola, beleza? Se eu encostar o ímã aqui, a bússola vai girar na direção da seta até que o polo sul fique apontado aqui para o polo norte do ímã. Tranquilo? Então, nomes aí, né? Os polos com o mesmo nome vão se repelir, os polos com nomes diferentes vão se atrair. Tranquilo? E uma característica muito importante dos ímãs é a sua inseparabilidade, né? Se a gente pegar o ímã aqui e quebrar ele, né? A gente vai estar gerando aqui novos dois ímãs, né? Os dois novamente vão ficar aí com o polo norte e com o polo sul. Tranquilo? E se eu pegar esse ímã aqui de novo e quebrar ele, vai novamente gerar aí um polo norte e um polo sul. Ou seja, eu posso quebrar ele em vários pedaços, sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Tranquilo? E também aqui, uma, só uma colocação aí, que as linhas de indução sempre saem aí do polo norte e vão entrar aqui no polo sul. Tranquilo? Elas nunca ficam aqui no espaço. Essa daqui, ó, ela está saindo e, como não tem espaço aqui em cima, ela está saindo, vai dar a volta aqui e vai entrar aqui no Polo Sul, beleza? Nunca fica dispersa no espaço. Sempre vai sair do Polo Norte e entrar no Polo Sul. E uma outra coisa mais importante, né, que é a força magnética, que a gente consegue calcular a nossa força magnética no componente. Nesse caso aqui, para a gente calcular a força magnética, é fazendo a multiplicação entre a carga, a velocidade, a intensidade de campo e o seno θ, que é o seno que ele faz aqui com a velocidade e a intensidade de campo. Beleza? Então eu falar da minha mão direita vai ficar melhor. Tem que tomar cuidado aqui com a carga. Se for um elétron vai ser negativo, se for um próton vai ser positivo, beleza? Mas a carga ela sempre está em módulo, tá? Então, nesse caso, sempre positivo. Tranquilo? E na nossa regra da mão direita, para a gente ver para onde está apontada a intensidade, a força, né, a velocidade, a gente tem aqui nossa mão direita, no dedão está a nossa velocidade, nos dedos aqui está a nossa intensidade de campo, e
em paralelo aqui, na palma da mão saindo, está a nossa força magnética. E esse seno é o ângulo que faz aqui, com a intensidade de campo, né? Nesse caso aqui, ele está fazendo um ângulo de 90, então seno de 90, né? Nesse caso é 1, e aí a força magnética seria QVB. Tranquilo? E lembrando, isso aqui é o cálculo do módulo da força magnética. Beleza? Bom, na próxima parte aí, vamos entrar aí com lei de Ampère e depois a gente vai entrar aí com a indução eletromagnética. Bom, então vamos para a parte aqui agora de lei de Ampère, dicas. Bom, consideramos aqui que a gente tem um fio, né, que tem uma corrente no interior dele, né, o fio finito aqui, e essas duas bolinhas aqui é cidade de campo em volta dele, beleza? Bom, lembrando aqui então a regra da mão direita, né? Não vou conseguir demonstrar aqui, mas espero que na fala vocês consigam entender. Lembra lá no anterior, né, que é a força magnética, no qual aqui o nosso dedão, né, desenhar uma mãozinha aqui, mais ou menos. O nosso dedão aqui, era a velocidade. Bom, nesse caso aqui, né, agora o nosso dedão vai ser a corrente, beleza? Então, nesse caso aqui, nessa imagem aqui, nesse desenho, vamos apontar aqui o dedão para cima e a nossa intensidade de campo, a gente vai girar em torno do fio, beleza? Então, nossa corrente está apontada para cima, então nosso dedão apontando para cima e nossos dedos vamos rodar em volta do fio, onde vai ser a nossa intensidade de campo, beleza? Então a gente vai rodar o fio, ó, em volta dele. Então, a intensidade de campo vai estar em volta dele nessa direção, beleza? E a lei de Ampère, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, né? V0, a corrente, dividido por 2π, vezes o R, que é a distância, beleza? Bom, em outros dois casos aqui, é se a gente tiver dois fios, um do lado do outro, e ele pedir para calcular o campo entre eles aqui, beleza? Se nesse caso aqui as correntes estiverem apontadas para o mesmo sentido, a gente vai ter que B vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, se estiver apontado para o mesmo sentido, B é igual a zero. Um outro caso, agora se estiverem aqui em direções opostas, né, um apontado para cima e o outro apontado para baixo, quiser calcular o campo, cidade de campo entre eles, vai calcular o campo total, né? Vai ser a soma, que eu vou chamar que tem um B1. Opa, aqui eu vou falar que tem um B2. Então, cidade de campo total vai ser a soma entre os dois. Beleza? Então, se tiverem corrente pontada para a mesma direção, vai ser zero. Beleza? E se tiverem direções opostas, faço o cálculo dos dois aí e para achar o total vai ser a soma deles. Mas cuidado, tá? Leia o exercício que ele está pedindo, beleza? Para não ir, eu li isso aqui, na direção oposta, então somar e entregar. Porque pode ter exercício que pede a razão entre os campos, então toma cuidado aí com o que o exercício pede, mas se ele pedir aqui entre eles aqui, só fazer a soma, beleza? Então, para ir mais rapidão lá na prova, se estiver apontada para o mesmo sentido aqui, a corrente vai ser zero. Beleza? Bom, então vamos para a última parte, né? Indução eletromagnética. Já está encerrando aqui o nosso vídeo de dicas. Bom,
primeira parte aqui, na lei de Ampère, né, a gente viu que, se eu não comentei, né, tô comentando agora aqui, lá a gente gera um campo magnético através de uma corrente, beleza? Agora a gente vai estar tentando não, a gente vai gerar eletricidade através do magnetismo, fechou? Bom, suponhamos que a gente tem uma espira aqui, né? No lugar desse anel, a gente tem uma espira de cobre e a gente vai ficar passando por esse ímã, né? Por dentro do cobre aqui, né? Pra lá e pra lá, fica passando por esse ímã e, né? Quando o magnetismo está mudando, né? A gente vai estar gerando eletricidade nessa bobina, beleza? Bom, e aí, né? Nessa parte de indução eletromagnética, a gente tem aqui a lei de Faraday, né? Que quanto maior a intensidade, maior a energia vai ser produzida, né? E essa aqui é a nossa equaçãozinha da lei de Faraday, né? Nossa eletromotriz, né? Que é dada em volts, é a variação de fluxo magnético pelo tempo, né? Então, aqui em cima, né? Quanto maior for esse fluxo magnético, maior vai ser a nossa energia aqui gerada. Tranquilo? E também a gente tem aqui a lei de Lenz, né? Eu até peguei o mesmo desenho. E quando a gente está aqui carregado, né? Funciona como um ímã, né? Esse anel aqui, né? Ele vai funcionar como um ímã, né? Se tiver corrente aqui, ele vai querer expulsar esse ímã de dentro dele. Ou seja, se tiver com energia aqui, ele vai tentar expulsar aqui, né? O nosso ímã. Nesse caso aqui, quando ele está com o polo norte chegando aqui, ele vai ficar aqui, entre aspas, com um polo norte para tentar expulsar esse ímã dali de dentro. E quando estiver aqui com o polo sul aqui dentro, ele vai se transformar aqui, né, no polo sul e para tentar repelir esse ímã dentro do nosso espira. Tranquilo? Então, é basicamente isso que fala a lei de Lenz.